Olá, por que tanta ansiedade após o divórcio? Você que se divorciou, está se sentindo angustiada, sem chão, sem horizonte, sem saber o que fazer, fica com a gente até o final, que eu vou te dar 7 passos aí para a gente tentar entender como sair desse negócio. Meu nome é Alexandre Wendel, eu sou pesquisador, trabalho com comportamento humano há mais de 30 anos, escritor e também psicoterapeuta. Olha, esse sentimento de angústia com o futuro, que a gente está chamando de ansiedade, é o grande mal do momento. E para as pessoas divorciadas, pior ainda. Algumas, claro. Eu também já me divorciei e sei bem o que significa isso. Você tem rotinas com filhos, você tem rotinas com a sua casa, você tem rotinas no lar que você mora, com a família, e de repente você não tem mais um propósito com aquele seu parceiro ou com a sua parceira e resolve se divorciar. Pronto, você se divorciou e acha que isso é tudo uma maravilha, fácil e controlável, mas assim que você se divorcia e que você está sozinho, eu sei o que é. Você ficar sem chão, sem horizonte, sem propósito, até porque muitas das vezes a rotina do dia a dia era partilhada, né? Então, uma viagem, cada um cuidava de uma etapa, um comprava as passagens, outro via os roteiros, a rotina do dia, a rotina das atividades pessoais, um separava a roupa, o outro fazia a mala, o que quer que seja. Com a separação, fica um vazio muito grande. Mas o que a gente tem que observar é que o divórcio faz uma história de passado e uma história de futuro que você pode escrever toda ela, né? Então você tem em suas mãos uma grande oportunidade. Eu tenho uma ilustração, vou fazer um pequeno rascunho aqui para tentar entender. Eu aprendi que a gente só tem o momento presente, o agora. É só o que a gente vive. O ontem, o passado, a gente não tem como mexer e não tem como controlar. Então, a gente nasceu aqui, e todos os dias eram feitos de agora. E a ansiedade vem com relação a esse futuro. Então, a incerteza do futuro é que traz ansiedade. O que vai acontecer amanhã? Então, quando você começa a se entender, quando você começa a entender que só o que você pode controlar é o agora, fica mais fácil. Eu tenho me habituado, até porque eu já me divorciei, e sei como é ser divorciado, e sei como é difícil sair desse momento de estar sem chão e perdido. Uma das coisas primordiais para mim seria ter um hobby. Como eu não sou um grande atleta, o meu hobby foi leitura. Esse livro me ajudou muito aqui, ó, O Poder do Agora, que fala sobre é uma iluminação espiritual, mas é você entender que só existe o momento presente. Então, as dicas que eu tenho para a gente falar hoje aqui, para tentar entender sobre essa ansiedade com relação ao amanhã, porque essa falta de chão interfere tanto no nosso inconsciente. Primeiro que a gente quebra uma rotina, é a quebra das certezas e da sua identidade, porque a nossa identidade enquanto casados não é só aquela identidade física, mas a identidade que nós temos com o parceiro, com o cônjuge. Essa identidade que as pessoas têm. Então, quando você se separa, você fica meio sem identidade. Daí que vem a tampa da panela, metade da laranja. E o grande objetivo da pessoa divorciada é ser completa. É a gente entender que a gente só vai poder dar conta de olhar para um filho, uma filha, ou para todos os filhos, olhar para si, olhar para o futuro, fazer um propósito na sua vida, se você começar a trabalhar um autoconhecimento, né? Se você começar a olhar para você. Tanto que a gente disse que quando o avião está caindo, a aeromoça chega, o comissário fala assim, ó, primeiro coloque a máscara em você e depois na pessoa menor ou deficiente que está ao seu lado. Porque você só pode cuidar do outro quando você tiver o autocontrole, o autoconhecimento de você mesmo. Então, esse desespero com o amanhã, essa ansiedade que tanto aflige aos jovens, aos divorciados e a grande parte da humanidade, é querer ter uma certeza sobre o futuro.
A gente não tem certeza se vai chover, se vai fazer sol, a gente não tem certeza se o nosso filho vai estar de cara legal, bem-humorado, triste, a gente não tem certeza se vai encontrar uma paquera separado no dia assim, nada disso a gente tem. A única coisa que a gente pode cuidar todos os dias é do agora. Então é acordar com pensamentos positivos, acordar pensando que eu vou poder reconstruir um mundo melhor. A separação traz a oportunidade para você de poder construir o futuro da maneira que você quer. Você pode escolher um novo parceiro, ou pode não escolher, pode escolher ter um filho, adotar uma criança, pode escolher ficar sozinho, pode escolher voltar a morar com a família que eu digo os parentes próximos, você pode mudar de cidade, você pode fazer um curso, você tem uma página em branco de oportunidades e é nisso que a gente tem que pensar. Eu sei que é difícil, e esse momento do divórcio, da separação é muito difícil, mas isso precisa, e a gente tem que entender que precisa de uma ajuda psicoterápica de um psicólogo, um psicanalista, de um psiquiatra, de remédio, de bons amigos, né? Então a gente tem que falar sobre isso. Então a quebra da rotina e a quebra da identidade é realmente um abalo e a gente tem que construir essa nova identidade e construir uma nova rotina sem esse cônjuge. Uma academia, um hobby, remar, jogar baralho, o que quer que seja. Construção de uma nova rotina. Incertezas sobre o futuro, também é angustiante, né? Será que vai ter guerra? Será que eu vou perder meu visto para os Estados Unidos? Será que Israel vai jogar uma bomba? Será? Não faz diferença você estar se preocupando com isso, porque você não controla. Eu aprendi que tem 3 maneiras de você se comportar. Se preocupar com as coisas que você controla, ou seja, consigo mesmo, se preocupar com os outros, com o que os outros vão falar de você, e entender que a terceira força de controle é a de Deus. Então, se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter inundação, se o tempo está bom, se as flores vão florescer, os pássaros e tudo mais da vida é da conta de Deus. A gente não dá conta de tudo, a gente pode dar conta do que cabe a gente. É isso que a gente tem que preocupar nesse agora, nesse momento. E eu acho que isso alivia muito os pensamentos. Outra coisa que eu aprendi, que eu achei muito legal, é você ter um livro, uma agenda. E eu, no meu caso, eu aprendi que eu posso fazer uma agenda diária, eu tenho uma parte de agradecimentos, tenho uma parte do que eu vou fazer no mês e também tenho aqui um controle anual, né, um plano futuro. Isso ajuda muito porque a gente tira a preocupação no fim do dia da cabeça e coloca no papel. Então eu aprendi que escrever é muito bom. Tem algumas técnicas que vai servir para cada um. Um vai preferir sair correndo, fazer esportes radicais. Cada um tem que buscar a sua e entender que assim essa liberdade de estar divorciado é que é realmente uma grande conquista, porque você tem que lidar com isso. Então, aproveite que você está sozinho e construa um futuro bem mais interessante. Uma outra coisa que a gente tem que entender e tem que se livrar é da pressão social e familiar. Você, quando se separa, muita gente, né? Muito irmão, muita irmã, primos, você fracassou no casamento, você devia ter tolerado mais, devia ter ficado mais um tempo, os filhos vão fazer isso, mas mamãe, você ficou com o papai até os 50 anos, você não podia esperar um pouco mais, você não podia esperar mais 30 anos com aquele chato ou com aquela chata, né? Então, essa responsabilidade da sua vida, a gente não pode delegar ao vizinho, aos filhos completamente, à sogra, ao sogro, à irmã, né? Vai depender muito de como está aquele seu relacionamento, se aquilo foi muito tóxico, se foi muito ruim, e você tem uma nova oportunidade. Pronto, você já deu um passo, já separou os documentos, já separou os corpos e tal. Conselho, saia das redes sociais, não se compare com os outros, não aceite conselhos de pessoas nocivas, pessoas negativas. Se você não fechar a sua casa, sabe uma coisa que eu também aprendi? Porque assim, muita gente vem na nossa casa quando você se separa só para ver o quanto de derrotado e derrubado que você está. As pessoas vão se sentir bem quando você está na merda. Então evite amizades e parentes tóxicos que você sabe que só vão lá para te falar coisa ruim, só vão lá para falar que você não deu certo, você não segurou a família, o casamento. Essa parte já passou. Não adianta conversar sobre
o leite derramado. Você só pode conversar agora do hoje para frente. Então tenha conversas mais positivas com amigos, parentes, né? E caia fora dessa de modelo de casamento perfeito de Instagram, de rede social, porque no fundo pode não ser nada disso, né? A gente tem jogadores de futebol aí, pais perfeitos, casamentos perfeitos, e acabam e ninguém explica por quê. Ah, separou porque ele era bonzinho, então não interessa. Nem sempre é o que aparece nas redes sociais. Existe uma sobrecarga também emocional e mental, né? A gente fica corroendo, acordando de noite para chorar, passando o dia triste, né? Porque fracassou e tal. E é isso que eu digo, é assim, foi uma experiência que você passou. E olhar para frente e ver assim, poxa, o que que eu posso fazer agora? O que que eu posso construir agora? Eu posso dar aula para criancinha, para menor, eu posso ser professor, eu posso ser pintor, eu posso subir o Himalaia, eu posso fazer tanta coisa. Se você pensar no daqui para frente, sabe? Se você pensar no agora e o que você pode fazer no sentido positivo, é maravilhoso o que você tem pela frente. Eu gosto de lembrar de vez em quando assim que, lógico, todo mundo está vendo aí o seriado, mas Roberto Marinho começou com a TV Globo aos 60 anos. Né? Eu vou completar 60 anos agora, então eu tenho um horizonte enorme. Então eu estou botando meu foco só em possibilidades positivas. Eu não fico focando em se o presidente da esquerda ou da direita é melhor, é pior, e fico nessa ruminando coisas ruins, estando divorciado e passando por esse processo. Eu tenho que andar com pessoas positivas e pessoas que possam me trazer horizontes melhores. Então, é isso. Evite essa sobrecarga emocional, né? Depois da separação. Evite ficar se comparando, né? Se nunca pudesse relaxar, relaxa, aproveite. Olha, aconteceu. Dê uma grande risada, dê uma gaitada, como se fala também, e relaxe. Veja o que você pode controlar e dê conta disso. Impactos físicos e emocionais. Impactos físicos, cara, e emocionais vai ter que ter, né? A gente tem que ensinar também para os nossos filhos que assim a vida não é perfeita. A gente não tem um dia inteiro de festa e de coisa boa. Tem momentos ruins, tem momentos bons, né? Então o corpo vai ficar ansioso, o coração vai ficar batendo mais forte, você vai ter momentos de insônia e tal, mas cuidado com isso, né? E entenda também que por que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou com essa ansiedade? Por que que isso está no meu corpo? Entenda, sinta e deixe ir. Evite que essas emoções, a gente chama de colapsar. Evite que essas emoções cristalizem e virem alguma coisa no seu corpo, uma dor ou um problema, né, grave que as pessoas até não acreditam que não tem. Isso é psicológico, mas existe sim. Então, algumas emoções colapsam no nosso corpo e ficam ali, traumatizando e borbulhando nossa cabeça de pensamentos ruins e puxando a gente para baixo. O papel dos filhos, cara. Eu tenho um filho mais velho e tenho uma filha também mais nova, com menos de 10 anos. Eu errei no começo da separação em querer ser um pai 100% presente. Primeiro que não tem como você ser 100% presente. Pegar na escola, levar na escola, ficar à tarde, brincar, lazer e tal o tempo todo, porque você tem que trabalhar, você tem que viver. E quando você não está presente daquele filho, você tem culpa da separação, isso é horrível, né? Então não tem que ter culpa, aconteceu. Então com relação aos filhos, ó filho, tem que entender. Não tem esse negócio assim, volta para papai, não interessa o que você está sentindo. Eu, filho, quero que vocês fiquem juntos, que é bom para mim. Não, é muito egoísmo, né? Então converse com seu filho, tenha esse debate. Olha, filho, você tem a sua vida, você vai se casar um dia ou não, vai se separar um dia ou não, e vai ter que tomar decisão assim como eu, né? Eu não posso suprir todo o seu amor estando 100% presente. Então, entender que você ser um pai ou uma mãe separada, você vai fazer o que é possível, até porque você tem que trabalhar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua emoção, cuidar de hobbies e das suas atividades para estar pronto para quando encontrar com seus filhos, poder estar 100% presente. Porque não adianta nada você encontrar com um filho e com uma filha no celular enquanto está almoçando, né, procurando paquerinha, o que quer que seja, em vez de estar com seus filhos.
Pegar o filho e levar na escola e trazer, ah, pronto, já fiz o meu papel de pai, também não é. Isso um motorista faz, isso o ônibus faz. Então, estar presente. Então, quando estiver presente, cara, esteja 100%. Tem como falar em reduzir a ansiedade pós-divórcio? É, eu penso que, começando com micros rotinas, como eu falei, né? O hábito da leitura, o hábito de escrever todos os pensamentos que angustiam, o hábito de fazer uma agenda, de fazer diário, serviu para mim, pode ser que não sirva para você. Talvez você vá querer subir o Himalaia, talvez você vá querer remar com um monte de gente, talvez você vá querer fazer esportes solitários, talvez você vá querer ir para a casa dos seus pais, desabafar, passar um ano com a sua irmã, não tem problema. Crie hábitos diários que supram esse vazio, esse momento de sem chão que o divorciado fica, né? Estabeleça que você tem que criar novos momentos. Então, isso é uma grande maneira de você reduzir essa angústia do divórcio. Eu vou chegar, lógico, que na psicoterapia, que é o que me interessa, né? É o que me convém. É você ter uma rede de amigos e de familiares que sejam saudáveis. Não adianta você ficar saindo com uma irmã porque é sua irmã, ou com uma sogra e um sogro porque é seu ex-sogro e ex-sogra, que vão lhe dizer coisas horríveis. Você não devia ter separado, tinha que ter ficado, você não tentou, você é fraco, que só vão te botar para baixo, não vai resolver nada. Pode ser que você, com essas conversas, entenda que seja melhor voltar. Tudo bem também, não tem problema nenhum. Mas desde que seja saudável para você. A violência, cara, tem aumentado consideravelmente. Um bateu na mulher no elevador e agora vai virando moda. Todo mundo começa a bater em mulher no elevador. Então você está num relacionamento assim, cuidado, né? Tem pastores aí de igreja, amém, aleluia, que tenham, mas dizendo para os seus fiéis, olha, não separem. Quando o seu marido fizer alguma besteira, vá lá e ore, reze. Aí a mulher, mas pastor, tem 2 meses, 2 anos que eu oro e rezo e não muda nada. Continue, porque a Bíblia diz que você tem que ser fiel ao seu marido e tem que ficar com ele até o fim. Se isso funciona para você, legal. Mas se não funciona, faça uma autoavaliação do que você quer, o que você suporta e vá buscar o seu caminho. Então, buscar o seu caminho pode ser numa igreja, numa boa igreja, pode ser com uma rede de amigos e de amigas, uma rede de familiares também que possam te ajudar a sair desse buraco e buscar um psicanalista, um psicólogo ou um psicoterapeuta. Então, se você acha que fez sentido tudo que a gente falou aqui até agora, no próximo programa a gente vai falar também sobre ansiedade, mas com outro foco, né? Como a gente sair dessa, como é que eu botei aqui? Próximo recomeço emocional, né? Como fazer esse recomeço, é o próximo programa. Se você acha que faz sentido você, se inscreve no canal, participa, faz um comentário. Olha, Alexandre, gostei das dicas, isso aí funcionou para mim. Olha, não funciona para mim, não tem nada a ver, mas eu fiz assim, assim, assim e funcionou assim. Pode ser que tenha alguma coisa nova, né? Alguma coisa que funcione com você e possa funcionar com tantos outros. O objetivo do canal é que a gente possa contribuir a esses milhares de pessoas que estão se divorciando e estão sofrendo com ansiedade, mesmo com divórcio ou sem divórcio, mas principalmente para as pessoas que estão sofrendo com isso. E lembrando mais uma vez, as pessoas hoje com 50, 60 anos que estão se divorciando, eu vi o número que aumentou 3%, 3% não, triplicou, perdão, triplicou o número de divórcios com pessoas com mais de 65 anos. É um negócio incrível, né? Você pensar isso para mim que nasci em 1965. Triplicou o divórcio com pessoas de 65 anos, que era uma pessoa no fim da vida. Essa pessoa com 65 anos, homem ou mulher, ela pode viver até os 75, até os 85, até os 95, até os 105. Ela pode viver mais 40 anos, cara. Então já pensou se ficar 40 anos remoendo, sofrendo, falando do passado? Então, entendam, a vida é agora. E a ansiedade tem a ver com problemas com o futuro, são medos do futuro. Então, o canal está aqui para te ajudar, para a gente tentar fugir desse medo do futuro e viver no agora. Valeu? Obrigado, até a próxima. Se inscreve no canal, compartilha, participa. Um abraço, até lá, até o próximo programa.